Manifestações fora morais em Belo Horizonte. Os desdobramentos da Guerra Fria entre Elon Musk e Xandão, com direito a nova denúncia nos Estados Unidos, pressão dos bolsonaristas contra PSD de Kassab, Donald Trump desmentindo Pablo Marçal, repercussão das falas de Lula e Milei na ONU e ainda uma grave denúncia contra o filho do homem que realizou o segundo atentado contra Trump nesse ano. Tudo isso e muito mais no TC News, o seu resumo semanal. E começamos repercutindo as manifestações que lotaram a Praça da Liberdade para pressionar Pacheco a pautar impeachment de Moraes. Essas manifestações aconteceram no último domingo, dia 29. Uma das principais atrações foi esse boneco inflável gigante do Pacheco vestindo uma banana, segurando uma banana, com os dizeres: se não pautar, vamos caçar. A manifestação teve uma boa presença de público. BH foi escolhido justamente por ser o reduto eleitoral do Pacheco, então o objetivo é pressionar o presidente do Senado para que ele, enfim, paute o pedido de impeachment ao Alexandre de Moraes, e não é a única pressão que a direita vem fazendo para forçar o Pacheco a pautar o impeachment. Mais pra frente na cobertura de hoje a gente também vai ver a pressão que está sendo feita em cima do PSD, que é o partido do Pacheco. Mas antes disso, deixa eu atualizar você sobre a situação do X aqui no Brasil e os novos detalhes dessa treta entre Xandão e Elon Musk. Pois bem, como eu acredito que vocês tenham visto na cobertura passada, o Elon Musk acabou atendendo às exigências do Xandão para ver se assim ele conseguia fazer o Twitter voltar a funcionar aqui no Brasil. Então ele bloqueou os perfis que o Xandão tinha pedido, nomeou uma representante legal e a multa ele já tinha pago de forma forçada, porque o Xandão basicamente tinha confiscado esse dinheiro através de outras empresas do Elon Musk. Tudo certo pro retorno do Twitter, então? Na verdade, ao que parece, ainda estamos longe disso, porque o Xandão tá fazendo jogo duro. Ele exigiu ainda mais informações sobre essa representante legal do X no Brasil. No caso, é a Raquel Villanova, que já tinha atuado nessa função no X anteriormente. Só que o medo do Xandão é que ainda assim ela não passe de uma laranja, porque não é uma pessoa muito conhecida, não tem um vasto histórico atuando nessa função. Então, na visão do ditador, quero dizer, do ministro, essa Raquel foi só uma mulher qualquer que o Elon Musk colocou lá pra falar: ó, beleza, cumpri uma exigência, o Twitter pode voltar agora? E provavelmente, meio que é isso mesmo. Em tese, eu acredito que não é como se o ministro pudesse interferir na nomeação da representante legal de uma empresa aqui no Brasil, só porque ele não gostou muito do currículo dela. Mas o Brasil é um país sem legislação, sem constituição, o que manda aqui é a vontade do cabeça de ovo, então tudo continua normal, né? No dia 24 de setembro, saiu essa notícia na Gazeta do Povo dizendo que os executivos esperavam a reativação do X nos próximos dias e que eles seriam mais ágeis para atender as demandas do Xandão. Então, aparentemente, o Elon Musk e a sua equipe estavam meio otimistas sobre a reativação da plataforma. Eles só esqueceram que estão lidando com um mafioso, né? Então, ao invés de permitir a reativação do X, o Xandão decidiu dar mais uma multa de 10 milhões de reais e para aliados próximos, segundo a CNN, o Xandão ainda disse que não tá com pressa em tomar uma decisão nova sobre o X. A plataforma já entregou toda a documentação, já tava tudo certo, só que o Xandão, ele tá querendo mostrar quem é que manda, que com ele você não pode brincar. Essa nova multa de 10 milhões seria por causa daquele dia em que o X voltou a funcionar. Na verdade foi por menos de um dia, né? Por causa daquele serviço da Cloudflare que tinha mudado o IP do Twitter aqui na América Latina. Segundo o X, como eu também já mostrei pra vocês, não foi uma estratégia pra tentar burlar as decisões do Xandão, não. Eles só tinham contratado um novo serviço, como consequência, por um breve período, o X voltou a funcionar no Brasil, mas já foi encerrado novamente. Inclusive, o CEO da Cloudflare se pronunciou sobre isso. Ele contradisse o comunicado da Anatel sobre o bloqueio temporário do X no Brasil, porque ele negou envolvimento em medidas técnicas que levaram à suspensão ou até à restauração da rede social do Elon Musk no país. Olha só, segundo o CEO, a empresa dele não ajudou o X a restaurar temporariamente serviços no país. Ele disse que simplesmente fechou um acordo com o Elon Musk, que anteriormente utilizava o serviço de uma concorrente, e que, como consequência, o IP do X acabou mudando, mas que a empresa não teve relação nem com o retorno nem com a suspensão. Eles não trabalharam junto com a Anatel. Pelo menos foi o que disse o CEO. Mas o Xandão simplesmente decidiu que o Elon Musk fez aquilo de má fé sim. E novamente, eu acho que o Elon Musk jogou verde para ver o que ia dar. Porém, ainda assim se trata de um achismo, de uma opinião. E num país normal, numa democracia funcional, seria bizarro um juiz, um ministro, montar uma empresa em 10 milhões por causa de algo que ele acha que aconteceu. Enfim, o cabeça de ovo tá tratando o Elon Musk como se fosse o cofrinho particular dele, né? Simplesmente tá atacando multa milionária, confiscando dinheiro, não quer nem saber. É como eu falei, o cara tá fazendo isso porque ele quer se impor. Ele não vai parar de avançar enquanto não for derrubado. Xandão não tá nem aí. Transformou o Brasil em terra sem lei mesmo e não quer nem saber. O que manda aqui é a vontade dele, pronto. Por isso, a principal pauta do país não tem como ser outra senão fora Moraes. E como se tudo isso não fosse suficiente, a Anatel, que é uma outra empresa que, olha, merece toda a retaliação do povo brasileiro, trabalhou junto com a Polícia Federal para enviar ao STF relatório sobre os acessos ao Twitter/X
durante a suspensão. Agentes e técnicos trabalham para identificar usuários que entraram na rede social, apesar de ela estar inativa em território nacional. E vocês sabem por que eles estão fazendo isso, né? Eles querem identificar para conseguir selecionar algumas pessoas para aplicar a multa. Eu falei lá atrás que tinha grandes chances disso acontecer, porque já ficou extremamente clara a estratégia do Xandão de pegar algumas pessoas como bodes expiatórios para servir de exemplo e intimidar todo o resto da população. O Metrópolis fez até uma matéria falando quem é que tá na mira da PF e do Xandão por ter utilizado o X durante o bloqueio. É claro que dificilmente ele vai sair aplicando multas de 50, 100, 200, sei lá quantos mil reais para todo mundo que utilizou o X enquanto ele esteve bloqueado aí no último mês. Mas eles têm alguns alvos específicos que vão servir para intimidar todo o resto. Aparentemente eles estão mirando principalmente em políticos e candidatos, mas eles também estão focando nos perfis que publicaram reiteradas vezes. Então, os perfis que continuaram postando com uma frequência muito alta, basicamente como se o X não estivesse bloqueado, podem acabar pagando pato também. E aí vem aquela velha história de sempre. Mas Wagner, eles não podem fazer isso, eles não têm como identificar, eles não têm como saber se foi através do VPN. Galera, quantas vezes eu já disse, pro Xandão, não importa. Ele acabou de aplicar uma multa de 10 milhões porque ele acha que o Elon Musk fez um negócio de sacanagem. Não precisa ter prova, ter justificativa, ter embasamento legal, não precisa de nada. O Xandão simplesmente vai ver o perfil e vai falar, esse aqui continuou postando, então é isso, tá aqui a multa pra você. Não existe lei, não existe embasamento legal, Constituição, não existe mais nada disso no Brasil. Eu vou repetir, enquanto o Xandão não cair, ele vai fazer o que ele quiser fazer e dane-se se tem embasamento pra isso ou não. Isso nem é uma previsão. Isso é o que ele já tá fazendo há muito tempo. Então eu nem diria que eu estou fazendo uma grande análise política, porque eu estou dizendo que ele vai continuar fazendo o que ele já tá fazendo. Só que escalando mais, piorando, claro. Então a pressão dele tem que continuar. Especialmente por quem tem mais capacidade de pressionar. O Glenn Greenwald, que fez as matérias que voltaram a esquentar esse assunto, prometeu que ele vai continuar a fazer as suas reportagens. E inclusive ele falou que já foi incluído nos inquéritos ilegais do STF, junto com a Folha de São Paulo. Olha só, segundo ele, o Xandão incluiu a Folha de São Paulo no inquérito das fake news, junto com os autores da matéria, né? Tanto o Glenn quanto o Fábio Serapião. Olha só, nas palavras do jornalista, mesmo sendo ameaçado, nunca na minha carreira eu parei por causa de ameaças. E eu nunca vou ser impedido por isso. Eu entendo meu direito como jornalista e no momento em que um jornalista está intimidado por ameaças, então ele não é mais um jornalista. Porque um jornalista tem que enfrentar esses riscos. Porque o trabalho dos jornalistas é enfrentar os mais poderosos. Então, basicamente falou, não adianta o Xandão colocar ele no inquérito, tentar ameaçar, ele não vai parar de denunciar os absurdos que o cara vem fazendo. Exemplar a postura do Glenn Greenwald. E quem sabe não vão incluir o UOL também nos inquéritos das fake news, porque, olha só, o STF impediu o UOL de auditar sistema de distribuição de processos no tribunal. A visita para fazer essa inspeção já estava marcada há 2 meses, mas o Barroso acabou recuando. O sistema de distribuição de processos é o que, teoricamente, determina de forma aleatória, fortuita, qual ministro vai ficar responsável por julgar qual caso. Só que já há muito tempo as pessoas desconfiam se realmente esse é um processo aleatório, porque foram incontáveis as vezes que um caso acabou caindo na mão do ministro mais conveniente para julgar. Não, era um caso sobre o Bolsonaro, caiu na mão do Xandão. Era um caso sobre o Lula, caiu na mão do Fachin, que é o advogado pessoal dele. E existe essa lei de acesso à informação que foi acionada pelo UOL para obter acesso ao código-fonte do tribunal. Só que o Barroso vetou, impediu que o UOL pudesse fazer essa inspeção, porque segundo ele, essa análise do código-fonte poderia facilitar ataques hackers, o que é uma desculpinha esfarrapada bizarra. Parece mais que eles estão precisando de mais tempo para tentar limpar o sistema aleatório deles. Porque se uma análise do código-fonte facilita ataque hacker, então significa que todas as vezes que analisam o código-fonte da nossa urna eletrônica também estão facilitando que façam um ataque hacker contra ela? Por que esse argumento do Barroso só serve para esse sistema de distribuição aleatória de processos para os ministros, mas não vale para a inspeção da urna eletrônica? Quer dizer que agora essa tecnologia avançadíssima do Brasil, muito mais avançada do que os computadores da NASA, é suscetível a alguns ataques de hackers? Esse não é um sistema que precisa de conexão com a internet. Segundo eles, as nossas urnas são irhackeáveis porque elas não são conectadas a lugar nenhum. Então eles não deveriam simplesmente usar um sistema parecido? Não sei, isso tá tudo meio confuso. O pessoal da TI aí talvez consiga explicar esse fenômeno bizarro, mas é a mesma história de sempre, né? O nosso judiciário trabalhando para fazer com que a gente tenha mais desconfiança sobre os nossos processos. O Barroso recuando disso aumenta a desconfiança tanto sobre esse sistema de distribuição de processos para o tribunal, quanto até mesmo sobre o nosso processo eleitoral, cuja inspeção também sempre precisa ser feita em moldes extremamente específicos, né? Mas, meus queridos, se não existe Constituição, se não existe lei no Brasil, por que é que existiria transparência por parte do Estado? A gente tem só que confiar. Confie em tudo.
Confia que o STF é justo, é limpo? Confia que eles distribuem aleatoriamente os processos? Confia que todo o nosso sistema eleitoral funciona de forma completamente limpa e imparcial? Apenas confie, cegamente. Não questione nada. É basicamente essa a posição do Estado perante a sua população. O cientista político Paulo Kramer disse recentemente que o Brasil vive um golpe em câmera lenta, e isso foi dito numa entrevista para o Estadão, onde ele disse quase a mesma coisa que eu falei pra vocês nesse vídeo de hoje, né? Que o STF pode tudo. E isso acontece basicamente porque os outros poderes acham que deve ser assim. Porque nem o Legislativo e nem o Executivo estão atuando pra frear os avanços do Judiciário. Não tem grandes novidades na fala do Paulo, mas é sempre interessante ver um cientista político falando ao Estadão coisas que a gente já sabe, mas que precisam chegar em cada vez mais pessoas. E